Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui diariamente estudamos a primeira obra básica da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Atualmente estamos na introdução e vamos terminar hoje aqui o item 3 e começarmos o item 4. Estamos falando de mesas girantes, não é? Continua então Kardec indo ao último parágrafo. Mas objetam algumas pessoas, muitas vezes, a fraudes evidentes. É verdade. Onde é que o ser humano não tenta burlar ou fraudar? Não é? Ainda a imperfeição nos caracteriza nesse mundo. Perguntar-lhes-emos, em primeiro lugar, se estão bem certas de que haja fraudes e se não tomaram por fraudes efeitos que não podiam explicar, mais ou menos como o camponês que tomava um sábio professor de física a fazer experiências por hábil escamoteador. Então, Kardec nos diz que fraudes existem. Mas será que são realmente fraudes? Então, ele está provocando o homem de gênio, não é? O homem culto. Será que é mesmo? Ou será que não é uma falta de entendimento que faz com que eu interprete o fenômeno como uma fraude? Pode acontecer, como ele mesmo aqui dá um belíssimo exemplo. Suponho mesmo que isso tenha ocorrido algumas vezes. Então, às vezes uma, às vezes outra. Às vezes é fraude mesmo, às vezes é um não entendimento da pessoa que acaba interpretando como fraude. Suponho mesmo que isso tenha ocorrido algumas vezes. Seria razão de negar o fato? Quer dizer, vamos imaginar que isso tivesse ocorrido. Que realmente, algumas vezes, tenha sido fraude. Mas isso nega o fato? Todos combinaram, vamos fazer fraudes e só fraudes? Isso seria, imagina, então, em várias partes do mundo, e o fenômeno realmente não acontece? Então, Kardec faz essa pergunta provocativa à inteligência. Seria razão para negar-se o fato? Dever-se-ia negar a física porque há prestidigitadores, ou seja, os que falseiam, não é? Que se enfeitam com o título de físicos, sem ser? É necessário, ao demais, levar em conta o caráter das pessoas e o interesse que possam ter em iludir. Seria, então, simples gracejo? Assim, eu não estou fazendo nada hoje, eu vou sair por aí enganando as pessoas. O que ela ganha com isso? Pode-se muito bem se divertir por algum tempo, mas um gracejo prolongado indefinidamente seria tão fastidioso, tão cansativo para o mistificador é o mentiroso nesse caso, como para o mistificado, como aquele que foi enganado. Haveria, além disso, uma mistificação que se propaga de um extremo ao outro do mundo e entre as pessoas mais sérias, mais honradas, mais esclarecidas, alguma coisa ao menos tão extraordinária quanto o próprio fenômeno. Ou seja, foi o que falamos há pouco. Se todos do mundo, porque isso acontecia no mundo todo, então todos eram embosteiros, mesmo pessoas seríssimas que estavam envolvidos, e aqui fazemos um parênteses, o próprio Allan Kardec, ele também é um embusteiro, é um mistificador, tão respeitável na área da didática na França. Só para se negar um fato, parece que pode não haver interesse pelos que promovem o fenômeno, mas parece que há um interesse pelos que negam o fenômeno em negar o fenômeno, que tanto se receia. Muitas vezes temos aquela questão mesmo da arrogância intelectual, não é? Não, eu é que sei isso aqui. Como eu não entendo, ou seja, eu não sei, então não existe.
porque eu sei tudo. E então Kardec termina com essa reflexão, o item 3. E ele vai continuar desenvolvendo a ideia da seguinte forma: se os fenômenos de que nos ocupamos se estivessem limitados ao movimento dos objetos, teriam permanecido, como dissemos, no domínio das ciências físicas. Mas não foi isso que aconteceu. Cabia-lhes colocar-nos na pista de fatos de ordem singular. Então, houve um objetivo, não é? Todos aqueles fenômenos para nos colocar na pista de fatos de ordem singular, diferente do que a ciência já houvera estudado. Na pista, estávamos lá sem ninguém nem percebermos as coisas, e aí esses fenômenos, assim, olha isso aqui, aprofunda isso, descobre o que tem atrás disso. Acreditaram haver descoberto, não sabemos pela iniciativa de quem, de que a impulsão dada aos objetos não era somente um produto de uma força mecânica cega, mas que havia nesse movimento uma intervenção, a intervenção de uma causa inteligente. Uma vez aberto, esse caminho era um campo inteiramente novo de observações, era o véu que se levantava sobre muitos mistérios. Se tirava o véu de muitos mistérios. Haverá com efeito uma potência inteligente? Tal é a questão. Se essa potência existe, essa força inteligente, qual é ela? Qual é a sua natureza? A sua origem? Está acima da humanidade? Tais são as outras questões que decorrem da primeira, que é uma potência inteligente? Tal a questão. Então, essa é a primeira questão e as outras vêm em sequência. E Kardec continua: as primeiras manifestações inteligentes se produziram por meio de mesas que se levantavam e com um dos pés davam determinado número de pancadas, respondendo desse modo por sim ou por não, conforme fora convencionado a uma questão proposta. E muitas vezes eram questões frívolas. Vou encontrar a joia que eu perdi? Não. A joia foi roubada? Sim. Às vezes poderia ser 2 batidas não, uma sim, ou 2 batidas sim e uma não, convencionado ali no momento. Porque as reuniões, os fenômenos, muitas vezes aconteciam em saraus, em festas. Depois foram se fazendo as reuniões sérias para se pesquisar o fenômeno e as informações que o fenômeno fornecia, né? Kardec foi um desses que pesquisou e foi realmente aquele que levou a cabo a grande missão de codificar essa revelação que os espíritos trouxeram. Respondendo por sim ou por não, conforme fora convencionado a uma questão proposta. Até aí, nada de seguramente convincente para os céticos, porque podia acreditar-se no efeito do acaso. Olha que coincidência, né? Por que tal coisa? Vou encontrar a minha pulseira? Não. Ela foi roubada? Sim. Quem pode provar? Poderiam ser batidas aleatórias, é o que Kardec diz. Em seguida, obtiveram-se respostas mais desenvolvidas, por meio de letras do alfabeto. Aí já vai ficando complicado botar isso na conta do acaso, né?
dando o objeto móvel, no caso, a mesa, uma cadeira, geralmente era a mesa mesmo, um número de pancadas correspondente ao número de ordem de cada letra. Chegava-se a formar palavras e frases que correspondiam às questões propostas. A exatidão das respostas e a sua correlação com as perguntas causaram espanto. O ser misterioso que assim respondia, interrogado sobre a sua natureza, o que é você? Declarou que era espírito ou gênio, mas não gênio muito inteligente, gênio no sentido de uma inteligência, gênio. Deu seu nome e forneceu diversas informações a seu respeito. Essa é uma circunstância muito importante a notar. Ninguém havia então pensado nos espíritos como sendo um meio de explicar o fenômeno. Isso é muito interessante. Ninguém pensou, os espíritos. Daí não poderia ter sido uma resposta induzida, porque os encarnados não tinham ideia que poderia ser essa a resposta. Foram os espíritos que explicaram o fenômeno eles mesmos. Isso é fantástico. Foi o próprio fenômeno que revelou a palavra. Em ciências exatas, muitas vezes se formulam hipóteses para se ter uma base de raciocínio. Ora, não é aqui o caso. Não houve hipótese. O que houve foi o próprio fenômeno explicando o que ele era. Esse meio de correspondência era demorado e incômodo. Bati 4, imagina um parágrafo, uma página, uma resposta completa. Cansativo, não? Sem dúvida. O espírito, e isso é ainda uma circunstância digna de nota, indicou outro quê? Outro meio de dar as respostas. Também não foi o encarnado que pensou nisso. Foram os espíritos. Isso aqui está muito demorado, gente. Vou sugerir outra coisa para esse pessoal, né? Foi um desses invisíveis, espírito, que aconselhou a adaptação de um lápis a uma cesta ou outro objeto. Uma cestinha de palha, e prendia-se então a caneta na ponta da cestinha. Então colocava-se o dedo na cestinha e a cestinha escrevia. Quer dizer, entenderam? Era a caneta que escrevia, não é? Era a caneta que escrevia. Poderia também estar preso a uma lousa, né? Uma lousa onde se escreve com giz. A cesta, colocada sobre uma folha de papel, é posta em movimento pela mesma potência oculta que faz mover as mesas, mas, em vez de um simples movimento regular, o lápis traça por si mesmo caracteres formando palavras, frases. Não era a mão do médium, era a cestinha, estava presa no lápis. O lápis traça por si mesmo caracteres formando palavras, frases e discursos inteiros de muitas páginas, tratando das mais altas questões de filosofia, de moral, de metafísica, de psicologia, etc. E com tanta rapidez como se escrevesse com a mão. E o que era interessante é que, vamos imaginar 2, 3, 4 pessoas segurando o dedinho na cestinha, e se alguém pensasse assim, então é alguém que está empurrando a cestinha para a caneta escrever, né? Está lá empurrando lá a cestinha, né? A pessoa lá, então empurra a cestinha e o lápis escreve. Mas como combinar 2, 3, 4 mãos para irem
no mesmo sentido, escrevendo, um está aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, escrevendo. Não faz sentido algum. Aí isso ia ser espetacular. Isso ia ser, assim, realmente espetacular. Que essas pessoas conseguissem fazer isso com a cestinha, escrever juntas. Estamos aonde? Aqui. Escrever-se com a mão e terminamos, não é? Por hoje, ficamos aqui a 3 parágrafos do final do item 4. Muito bem, amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa, Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz.